3h42, de volta com o Estúdio CBN desta quarta. E olha, nesta semana, fiscais da Secretaria Municipal de Urbanismo flagraram descumprimentos de embargos em 2 áreas de parcelamento irregular de solo na zona rural aqui de Campinas. E nesses locais, lotes são vendidos irregularmente. A operação voltou, inclusive, a multar os responsáveis pelos 2 empreendimentos que são clandestinos. As multas já somam mais de R$1 milhão. Diante disso, a Secretaria Municipal de Urbanismo faz um alerta principalmente para quem pretende aí comprar um terreno, um imóvel, um lote, para se certificar se o loteamento é regular ou não, se tem o licenciamento da prefeitura e toda a documentação aí que é exigida. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Júnior Cabrino, ele que é delegado da AELO, a Associação das Empresas de Loteamentos Urbanos aqui de Campinas. Júnior, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde e obrigado pelo convite. Bom, Júnior, primeira coisa para quem pretende, quem nos ouve, e pretende fazer a compra de algum lote, algum imóvel, o que o cliente tem que ter em mente, A que ele deve se atentar para fazer essa escolha sem cair numa cilada como essa? O mais importante para saber que realmente o empreendimento foi aprovado e passou por todos os órgãos competentes é saber se o empreendimento é registrado. A partir do momento que ele é aprovado pela prefeitura, aqui no estado de São Paulo ainda tem o GRAPROAB, que é um órgão de aprovação, aí ele passa pelo decreto final da prefeitura e ele vai a registro. Após ele ir para registro, que ele ganha um número e, tendo esse número, significa que o cliente pode comprar com total segurança. É isso que ele precisa se atentar, principalmente. É simples, mas é uma coisa que muita gente acaba não conhecendo, né? Era aí que eu queria perguntar, Júnior, boa tarde, sobre a questão da informação, né? É muito fácil para a pessoa saber se um lote é autorizado ou não, porque quando alguém vai para oferecer um terreno desse, obviamente não vai dizer que não é uma área regular, né? Mas como é que a pessoa ela faz para ter essa informação e não cair nesse golpe, né? Ela pode pedir o número do registro, né? Todos os materiais de marketing obrigatoriamente devem conter o número do registro. Ela pode olhar lá nas letrinhas miúdas, mas se ela não tem nenhum material de marketing, ela pode pedir esse número e conferir no cartório competente. Bom, e onde é que a pessoa consegue, obter esse número se não houver aí no material de divulgação, por exemplo, de quem está vendendo, Como a pessoa consegue obter esse número? É só em cartório ou a própria prefeitura pode fornecer, por exemplo, essas informações? Esse número ela pode conseguir no cartório, mas o corretor que está vendendo, né, que ele obrigatoriamente deve ter o CRES, eles têm que saber esse número, ele tem que fornecer para a pessoa. Se tiver difícil de saber esse número, é porque provavelmente ele não exista e seja um loteamento irregular, né? E aí, Júnior, no caso, se alguém comprou um terreno irregular e, sei lá, primeiro já gastou o dinheiro comprando o terreno, vai pensar em... Normalmente mais barato, né? Começa por aí. Essa é uma dica importante, ou seja, se está mais barato já se pode desconfiar. E aí eu continuo a pergunta, né? A partir do momento que for constatado que o local é irregular, a pessoa vai perder todo o investimento dela, né? Não tem para onde recorrer, né? Sem dúvida, e muitas vezes ela pode, inclusive, perder o investimento que ela fez até na casa, né? Que ele pode ter uma ordem judicial de demolição, como houveram alguns aqui em Campinas. E no caso, falando de Campinas, a gente tem aí os 2 locais onde houve esse flagrante irregular nessa semana. O primeiro fica em uma área conhecida como Palmeirinha, já na saída para Jaguariúna, e o segundo local, também na zona rural aqui de Campinas, fica no Altos do Friburgo, que já é na divisa com o município de Montemor, 2 áreas onde acontece aí esse parcelamento irregular de solo. Normalmente, esses casos ocorrem justamente na zona rural, tem uma incidência maior desse tipo de venda clandestina nessas áreas? Campinas passou por alguma dificuldade grande no zoneamento, na expansão urbana. Desde 2018 que a gente tem um plano de expansão urbana que determinou algumas áreas rurais que viraram áreas passíveis de serem loteadas, mas devido a alguns problemas isso demorou para acontecer, existe uma burocracia grande na aprovação, e essas áreas foram suscetíveis a isso. Essa é uma das causas.
a outra causa, por exemplo, a maioria dos loteamentos irregulares aconteceram lá na região do Campo Grande. São mais de 20 no total em Campinas, né? Esses dois, acho que são uns 23 ou 24. Lá no Campo Grande, o que aconteceu foi que o proprietário muitas vezes foi conivente, o proprietário da área. Então, porque a região virou APA, área de proteção ambiental, ele sabe que nunca vai conseguir fazer nada. Alguém ofereceu para ele um resultado maravilhoso, que ele ia ter diferente do que ele ter como uma área rural, e ele acabou entrando e sofrendo as consequências aí do Ministério Público, da Prefeitura, as multas e tudo mais. É um crime que acaba sendo, inclusive, né, levando a uma consequência muito pior, criminalmente falando, né? Júnior, e a gente está falando aqui de multas, né? Mais uma vez tem multas, e você já falou da demolição do imóvel, né? Já deu a dica sobre o preço mais barato do terreno, mas é muito difícil que essa APA ela seja retomada, que tudo ali saia, que volte para a prefeitura, e a gente sabe também que a APA, ela já foi, a área de preservação ambiental, ela já foi maculada, né? Já fica mais difícil de manter a preservação no local, porque obviamente ele não está preservado com a construção, né? Existe a possibilidade de tentar a prefeitura retomar isso para reflorestar? Como que funciona isso? É uma ação conjunta que deve ser tomada pela Prefeitura, Ministério Público, os órgãos de polícia, mas não é fácil. É uma batalha grande, porque você já tem lá muita gente morando, mas o crime ambiental é gigantesco. Você tem casas hoje construídas em cima de uma nascente, por exemplo. Então, assim, quando você pensa num loteamento regular, né, como é os dos associados da AELO, às vezes a gente tem loteamentos como o Bela Aliança que levaram 15 anos para ser aprovado. Você tem lá um aproveitamento de, por exemplo, 30, 35% do terreno com metros quadrados vendáveis. E quando você pega um loteamento irregular, ele aproveita 80%. Então, não existe área verde, não existe área institucional que você tem que doar para a prefeitura, as ruas são mais estreitas, e nessa quem perde é o meio ambiente, a cidade, o consumidor e mercado imobiliário de forma geral também, né? Júnior, por fim, a pessoa que faz a compra, né, desse lote aí de um parcelamento irregular de solo, tem a possibilidade de regularização em algum momento, como aconteceu com outros loteamentos, ou isso é impossível a partir do momento que a pessoa fez a compra, se não se tratar, por exemplo, de uma área de preservação, mas o parcelamento é irregular, essa regularização não acontece de forma alguma? Como é que funciona essa questão legal aí, né, diante da prefeitura? A promessa é que esses loteamentos irregulares novos não sejam passíveis de regularização, a Certo. não ser aqueles que têm mais de 20 anos, 25 anos, 30, que são passíveis de reurb, né? Mas esses loteamentos novos, a promessa é que realmente eles não vão ser regularizados e que o pessoal vai sofrer as consequências aí, infelizmente, né? E só para completar, se acontecer isso, por exemplo, a pessoa vai menos de 20 anos e não acontece, não tem a retomada. Se a pessoa tiver uma casa pronta, ela entra na questão da demolição, né? Mesmo morando lá há quase 20 anos. Isso pode acontecer também, isso está previsto, Júnior. Pode acontecer, mas a ideia é que não demore tanto assim para que isso aconteça, né? Os órgãos públicos têm que tomar atitudes e decisões para que resolva a coisa toda no início. Não deixe isso passar 20 anos para se resolver, porque daí fica bem mais complicado, né? O que chama atenção também, Júnior, é a insistência também de criminosos que fazem essa venda para as pessoas, né? No caso dos dois locais flagrados nessa semana, já havia um embargo, esse embargo foi desrespeitado, ou seja, mesmo sabendo disso, as pessoas continuam construindo e quem está vendendo essas áreas continua também ali comercializando outros lotes, né? O que pode ser um grande prejuízo para essas pessoas envolvidas, né? Sem dúvida, o prejuízo é enorme, e assim, é o que você falou, continuam corretores, continuam acontecendo outros loteamentos irregulares, e a coisa vai aumentando, e realmente necessita que haja uma intervenção grande aí do poder público contra esses loteamentos irregulares.
Agora é interessante uma pergunta que chegou aqui do nosso ouvinte, o Edivalmir, né, perguntando para o delegado da Associação das Empresas de Loteamentos Urbanos se isso não deixa o mercado inseguro e afugenta os investimentos. Acontece de afugentar os investimentos no seguinte sentido: o loteamento irregular faz com que o valor do metro quadrado caia, seja mais barato, porque ele não passou por todas as aprovações, ele está aproveitando quase toda a área, ele não está fazendo todas as medidas que devem ser feitas, por exemplo, de contrapartidas para a cidade. Muitas vezes o loteador tem que fazer uma escola, tem que fazer uma delegacia, uma creche, tem que proteger toda uma área ambiental, tem uma série de demandas que o loteamento exige e que ele não está fazendo nada, então ele consegue vender mais barato. Então, às vezes, ele derruba o preço do metro quadrado e pode fazer, sim, com que alguns empreendedores se afugentem, né? Não, e o detalhe é o seguinte, se ele está vendendo uma área que não é permitida, né, como é que a gente faz? Ele está vendendo um produto irregular? Não vou dizer, é uma palavra muito forte dizer aqui que é um golpe ou um estelionato, mas ele está vendendo algo que não pode ser vendido, né? Não deixa de ser um golpe, estelionato, é sim. Sem dúvida, é um estelionato. Você está vendendo algo que você não pode vender, você não tem as credenciais para vender e está tentando levar uma vantagem ilícita, né? Tem uma outra pergunta aqui antes da gente fechar, se dá para procurar um órgão público para saber se a área é regular, mas como você disse aí, talvez nem precise, mas tem também essa questão pública? A prefeitura pode, né, principalmente a prefeitura consegue te falar se o empreendimento foi aprovado lá ou não, se é registrado ou não. Eu acho que é o órgão público aí mais fácil de se obter, mas a gente sempre acaba caindo no número do registro, porque às vezes mesmo que ele tenha sido aprovado na prefeitura, mas se ele não tiver o registro, ele ainda não está permitida a venda, né? Até trazendo uma informação aqui para nossa ouvinte que perguntou, né? A CEMURB, que é a Secretaria Municipal de Urbanismo, passou até um telefone justamente para que as pessoas façam contato aí na central de atendimento para ter informações sobre loteamentos, né? Sobre empreendimentos aí imobiliários. O número é o 3766-2300. 3766-2300. Telefone, então, da Secretaria de Urbanismo para tirar dúvidas e, claro, reforçando, né, Júnior, a questão também de fazer a consulta num cartório, que também é importante, né? Isso, nós temos também uma cartilha da Aelo que contém todos os detalhes que o consumidor precisa saber. O site é www.lotelegal.com.br. Se ele consultar lá o site, ele consegue ver tudo que é necessário ele saber para ele ter segurança e tranquilidade para poder ter um investimento que vai ser o futuro da vida dele, né? Bom, agradeço ao Júnior Cabrino, ele que é delegado da AELO, a Associação das Empresas de Loteamentos Urbanos aqui de Campinas, fazendo esse alerta quanto ao parcelamento ilegal do solo. Júnior, muito obrigada, viu, pelas informações. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço o convite. Obrigado por disseminar essa informação que é tão importante aí a todos. Com certeza. Muito obrigado, Júnior Cabrino. 3h56, intervalo. CBN, a rádio